Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Flávia Giannini e esse é o videocast Caleidoscópio Jurídico. No primeiro bloco, você acompanha o giro de notícias, com o que foi destaque do universo das leis nesta última semana. Entre elas, terminam as oitivas da CPI do MST, ao mesmo tempo que o STF decide que o descumprimento da função social é requisito para a desapropriação de terras. Dias Toffoli invalida provas obtidas pelo acordo de leniência assinado pela Odebrecht. E STF mantém quebra de sigilo bancário e fiscal de sócios da 123 Milha. Ainda no giro de notícias, Mauro Cid implica ainda mais o ex-presidente Bolsonaro com o acordo de delação premiada feito na última semana. Com um cronograma apertado, a CPI do MST encerrará os trabalhos sem ouvir 11 convocados. Presidente da comissão, o deputado tenente-coronel Zucco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, minimizou o esvaziamento e disse que as investigações avançaram. O relator, o deputado Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, aquele que queria passar a boiada, deve apresentar o parecer final esta semana, quando as atividades do colegiado serão encerradas oficialmente. Dentro do mesmo tema, a reforma agrária, o STF decidiu que função social é requisito para impedir desapropriação de terras. Mas isso não era definido pela Constituição, Valber Agra? Primeiro, é importante explicar que uma comissão parlamentar de inquérito ela deve investigar um fato específico, um fato que necessita de maiores elucubrações. No caso dessa CPI do MST, ela é nitidamente uma CPI ideológica, com puridos ideológicos. Por quê? Porque não é um fato concreto para ser investigado. A grande chaga no Brasil é os latifúndios que imperam desde a nossa colonização e a total falta de uma reforma agrária, uma demanda, uma bandeira que já deveria ter sido posta, que já deveria ter sido executada. Quanto à questão da função social da propriedade, veja, nós somos um dos poucos países onde nós não temos uma tributação do grande latifúndio. E aí permite-se o quê? A desapropriação quando elas não cumprem a sua função social. Essa função social ela está delineada no seu artigo 186, e essa decisão da semana passada foi justamente dizer que a terra, ela também, para atender a função social, dentro daqueles requisitos do 186, ela também deve ser produtiva. A produtividade é requisito essencial, inexorável para o delineamento da sua função social. Dias Toffoli invalida todas as provas obtidas pela Justiça com o acordo de leniência assinado pela Odebrecht e diz que prisão de Lula foi um dos maiores erros judiciários da história. O magistrado diz que houve desrespeito ao devido processo legal com o descumprimento de decisões judiciais superiores. A decisão no mérito atende o pedido de extensão da reclamação, o RCL 43007, e torna imprestáveis as provas e demais elementos obtidos a partir desse acordo, em qualquer âmbito ou grau de jurisdição. O que isso significa, Valber? Veja, Flávia, as consequências são consequências bastante extensas, porque esse acordo de leniência serviu de substrato probatório para vários e várias decisões judiciais, para várias sentenças que abrangeu um período bastante sensível da nossa história. A questão é, como é que agora o Supremo, depois de reiteradas decisões em sentidos contrários, vem dizendo que direitos foram desrespeitados? Mas isso era notório nas críticas mais garantistas à Lava Jato, porque dizia-se bem claro que havia o quê? Deixou-se bem claro que havia, naquele contexto histórico, havia parcialidade do juiz, leia-se, do juiz Moro. Deixou-se bem claro que acordos internacionais que não passou pelos órgãos devidos. Estava bem claro que a cadeia de custódia, o que é a cadeia de custódia? São aquelas informações, elas foram maculadas, ou seja,
aquelas informações que estavam lá nos bancos de dados da Odebrecht poderiam ter sido o quê? Adulterados, ou seja, condenando-se as pessoas, em alguns casos, até mesmo por um processo kafkaniano. Foi em boa monta essa decisão? Foi, mas veja, por que o STF não viu isso anteriormente? Por que esse pendor garantista de defesa das liberdades e garantias constitucionais não foram tomados antes? Porque se deixar qualquer cidadão, seja ele ex-presidente da República ou não, apenas um dia preso já é um gravame, é um crime. Imagina se deixasse alguém quase 2 anos, que agora foi dito que foi um erro histórico. É pesaroso que isso não tenha sido tomado, recuperado de forma bem mais rápida. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, manteve a quebra de sigilos bancário e fiscal de Ramiro Júlio Soares Madureira e Augusto Júlio Soares Madureira, sócios administradores da empresa 123 Milhas, requerida pela Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI das Pirâmides Financeiras. Ao negar a liminar no mandado de segurança 39.363, a ministra determinou, contudo, que o acesso aos dados obtidos seja restrito aos deputados que integram a CPI. No mesmo tema, os sócios da 123 Milhas ainda viraram réus em ação por danos morais movidas pelo consumidor. O artigo 28, no parágrafo 5º do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Valber, essa questão da 123 Milhas envolve vários aspectos e tem muita gente sendo prejudicado com essa decisão. O que essas últimas notícias relacionadas a esse imbróglio demonstram para a gente? Tanto a decisão da quebra de sigilo mantido pela ministra, quanto os sócios da empresa virarem réus no processo. A primeira questão é uma falência do marco regulatório. Veja, como é que uma empresa que não era conhecida se torna um dos grandes players de venda de passagem, sem nenhum tipo de fiscalização, entra em bancarrota, lesando milhares e milhares de consumidores? Então, é algo que chama muita atenção, porque nós olhamos que os marcos regulatórios, nós temos um Código de Defesa ao Consumidor, mas esse Código de Defesa do Consumidor, ele precisa que as instituições façam com que o consumidor seja um ente de direito e de obrigações, e não apenas um ente de obrigações. Essas firmas, como todas as outras, que há essa CPI específica para as cirandas financeiras, e o que levou à bancarrota foi um tipo de ciranda, uma ciranda de venda possibilitando ganhos enormes. Como é que o preço de uma passagem é X e eu vou vender essa passagem por X menos Y? Obviamente que isso não pode perdurar. Por quê? Porque o preço é um ativo que, numa sociedade capitalista, é um ativo fixo, que tem, obviamente, um custo. Quando esse preço ele é reduzido, ou eu tenho um lucro posteriormente com a demanda, ou isso pode ser um grande estelionato, como foi, ou parece ser, melhor precisando, que ainda não sei dos autos todos, o caso da 123 Milhas. E como já foi dito em outros programas aqui do próprio CL, toda a operação do 123 Milhas já mostrava um grande problema, porque ela inclusive vendia passagens que não estavam disponíveis nas companhias, com 2 ou 3 anos de antecedência, ou seja, essas passagens nem existiam dentro das empresas que têm a concessão dessas linhas e eles já estavam comercializando, ou seja, que aquele preço não sairia assim e alguém deveria arcar com esse prejuízo era uma questão óbvia. Agora, ficou claro que quem fica com prejuízo é o consumidor e não os donos da empresa. Então, a decisão da ministra foi acertada, né? Não tenho dúvida. Acertada na questão de verificar se esses sócios gerentes cometeram ilícitos, e a forma de saber se eles cometeram ilícitos é justamente uma das formas de ver o seu sigilo bancário e fiscal e saber se essas contas entraram pelas pessoas físicas. E na última notícia do nosso giro de hoje, Mauro Cid já ofereceu 3 temas à PF em seu acordo de delação premiada: as joias sauditas,
o cartão de vacina e a minuta do golpe. Valber Agra, não para de ter desdobramentos esse assunto. Será que agora os investigadores têm elementos suficientes para implicar definitivamente o ex-presidente sobre suas atitudes um tanto quanto questionáveis? Olha, dessas temáticas, há algumas ações que são claras. Vamos começar pelo cartão de vacina. Todo mundo sabe que o cartão de vacinas foi adulterado. Adulterado com um propósito, obviamente, de beneficiar o ex-presidente. Esse dado já foi atestado por várias fontes. Segundo, a questão das joias. Todo mundo sabe que as joias realmente elas foram um negócio, um presente dos príncipes sauditas, e esse presente, que deveria ser do Estado, bem público que o é, foi apropriado de forma ilícita pelo presidente da República, o que é mais grave, tentou se vender nos Estados Unidos com a colaboração do Mauro Cid e do seu pai. E o terceiro, a minuta do golpe, que é mais grave, porque é uma tipificação de um crime contra o Estado Democrático de Direito, uma tipificação que dá até 12 anos de reclusão. Todo mundo sabe, claro, na AGE, denominada AGE dos embaixadores, que levou à inelegibilidade de Bolsonaro há 8 anos, que o ex-ministro da Justiça dizia que essa minuta estava lá no Planalto, que Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça, todo mundo sabia que essa minuta do golpe também era lá existente, como falou o presidente do PP, o presidente do PP, Cid Nogueira. Ou seja, nós tínhamos toda a narrativa de descredibilização das eleições, nós tínhamos a narrativa de ataques ao STF, nós tínhamos a narrativa de menoscabo das instituições democráticas, tivemos a minuta do golpe, depois da minuta do golpe tivemos a vigília golpista, antes da posse do presidente, e no dia 8 de janeiro nós tivemos o ato insano, onde uma multidão de bárbaros tomou, tentando não, depredrando e deslegitimando o nosso processo democrático. Então, isso é muito claro que não foi algo episódico, foi uma estrutura bem planejada, orquestrada e sistêmica, infelizmente. Obrigada, Valber Agra. Esse foi o Giro de Notícias do Caleidoscópio Jurídico e a partir de agora você acompanha a entrevista com a advogada e candidata da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Vera Lúcia Santana de Araújo. Minha saudação a todos e a todas. Eu estou muito satisfeito. Hoje nós vamos entrevistar, acho que assim, é a superação em pessoa. É alguém que o direito ressurgiu, não como a fênix, mas assim, que os pertardos, as dificuldades, houve a suplantação. Eu acho que nós estamos aqui em 7 edições, mas a 8ª teria que ser com ela. Eu tenho o prazer, a honra, e eu e a Flávia, o Eduardo, temos assim a a como é que eu posso dizer? A grande gravidade de entender, de escutar, de ver os outros parâmetros da nossa amiga, a doutora Vera Araújo. Vera, você é muito bem recebida nesse programa. Esse programa tem, assim, um êxtase de poder ouvir suas palavras. Então, passo com o maior regozijo do mundo a palavra a você. Valber, Flávia, que alegria! E assim, para mim é um encantamento muito especial participar desse caleidoscópio. O ICL, eu sou dia muito acompanhante, não é? Sou
sei lá, associada, eu nem sei como diria, assinante, e sei da importância deste programa, deste espaço, então é um encantamento muito especial para mim, eh, nessa oitava edição. Estou hoje também muito feliz, porque ontem estive na Esplanada dos Ministérios, celebrando todo esse processo de restauração do nosso tecido democrático, o que fortalece nossa nosso brio nacional, não é? Quer dizer, o Brasil estava numa condição vexatória, de pária perante todo o mundo. Então, assim, ter estado ontem na Esplanada dos Ministérios, vendo aquela festa cívica como deve ser, a data da independência de uma república como a nossa. Então, vocês me encontram também num dia em que eu me sinto de maneira muito especialmente feliz mesmo com essa retomada da nossa democracia. Vera, você é alguém intelectualmente bastante relevante no nosso deserto, posso dizer, de ideias. Nós temos um deserto de ideias, você é alguém, você é um oásis para a gente. Eu poderia dizer que você representa hoje nosso avanço? Indiscutivelmente, e aí seria até falso eu dizer da falsa modéstia, porque, primeiro, eu não tenho dúvidas de que eu faço e eu cumpro um papel de uma representação coletiva social, que é muito a minha marca, Valber. Eh, Chegar até este momento de ter, inclusive, o privilégio desse espaço, dessa entrevista, neste canal de tamanha relevância para a nossa comunicação, para a democratização das informações e dos espaços de debate, é, eu só estou aqui porque eu nunca fiz nada sozinha. O meu caminhar, o meu trilhar foi todo rigorosamente muito coletivo. Então, nesse sentido, é, eu sou, sim, uma representação social que significa, não é, indiscutivelmente, a grande maioria da nossa população brasileira. Nós, povo negro no Brasil, somamos 56% da população. E as mulheres também somos maioria. Então, indiscutivelmente, eu sou uma força representativa. Interessante lhe ouvir, que assim é um posso dizer que eu fico assim transnudado com isso, porque várias pessoas eles relegam o que é o principal, as pessoas que superam. Você acha é uma superação sozinha ou uma superação de, como diz Gramsci, um bloco hegemônico? Nós estamos avançando na superação das pessoas, ah, nas pessoas negras, nas pessoas excluídas, ou é apenas uma questão, como é que eu posso dizer, de uma sobrevivência econômica, social? Bom, estamos muito, 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 muito distantes de sermos um bloco hegemônico na sociedade brasileira. Nós só somos hegemônicos nos índices que desqualificam o Brasil como uma república, porque nós negros só temos a hegemonia da ocupação dos espaços prisionais, do subemprego, do trabalho em condições análogas ao trabalho escravo, como a gente viu essa semana, uma grande atuação, não é, da fiscalização das relações de trabalho. Então, do ponto de vista político, da ocupação dos espaços de poder, no, quer seja judiciário, executivo ou legislativo, a gente é subrepresentado. Então, não somos uma força hegemônica. Agora, posso lhe assegurar que as nossas organizações, as organizações do movimento negro, estas estão cada vez mais fortalecidas para não arrefecer em nada nas nossas agendas, nas nossas pautas, levando adiante as nossas lutas. Ô Vera, eu posso dizer e dou o meu testemunho que, assim, como
cidadão, como professor, nós entramos em várias ações, assim, como eu tenho legitimidade para alguns partidos, eu acho que a nossa luta é algo, assim, interessante. Assim, interessante não, imprescindível. Mas deixa eu fazer uma outra pergunta, e assim, eu a minha função aqui é só de, enaltecer o debate. Será que nosso movimento identitarista, nós não nos perdemos no identitarismo e não temos um gap, uma força que era para a gente olhar para dar grandes questões na área econômica? Será que o essencial não era para a gente chegar e dar igualdade econômica? Essa sim que deveria ser a pauta cotidiana? Queria lhe ouvir, Vera. Olha, indiscutivelmente, a identidade brasileira, a identidade nacional, precisa assumir exatamente como um país negro. Se o Brasil se coloca, se situa como um país negro, por óbvio que a gente não pode ter a maioria da sua população vivendo nos espaços da exclusão. Então, o identitarismo ao qual você se refere, eu só consigo situar no campo da identidade nacional. Quando o Brasil subemprega, precariza as relações de trabalho, o faz exatamente porque tem como força de trabalho o povo negro. Então, quando a gente fala dessas políticas, das medidas de inclusão, a gente está falando da construção da identidade nacional. O Brasil não é um país branco. Como é que ele pode ter uma identidade de poder exclusivamente masculina e branca? Quer dizer, a identidade dominadora, esta sim, e legitimamente hegemônica, não é? Historicamente construída e ainda hoje vigente, de uma república de homens brancos, essa é a identidade nacional? Essa é a identidade brasileira? Quer dizer, o identitarismo ao qual você se refere, eu só consigo ver nesse campo a identidade de um poder branco, masculino e excludente das maiorias. A luta que eu faço como negra e das minhas organizações negras é para a afirmação da identidade nacional, que sabidamente não pode ser branca e, especialmente, exclusivamente ainda masculina. Perfeito, perfeito. Eu também acho assim, nós temos num quadrante histórico onde nós somos brancos, héteros, que a maioria da população ainda é o pátria família. Isso eu acho que a sociedade brasileira deve avançar para isso. Aí eu, assim, eu vou jogar ainda nessa sua linda exposição e, assim, nós estamos muito gratos com isso, mas, isso não seria uma questão social? Será sem nós conseguirmos as pessoas, excluídas dentro do microcosmo econômico, nós não estaríamos, sendo deletérios em relação a isso? Gostaria de ouvir você, Vera. Olha, todas as desigualdades, todas as hierarquias humanas, elas são construídas pelas pessoas, né? Biologicamente não há hierarquização, não há essa distinção, não é? Então a gente fala, digamos, da raça humana. No entanto, os humanos foram forjando as mais diversas categorias, as mais diversas formas de estratificação e hierarquização. Então, o capitalismo, ele gerou o quê? A organização das classes. As classes econômicas, e aí você tem o capital na superexploração do trabalho. E dentro do próprio capitalismo, e mesmo anteriormente ao capitalismo, outras formas de dominação, e aqui eu destaco a escravização humana, para a gente poder abordar mais de fundo a realidade e a construção histórica brasileira. Mas o que mais poderia fazer avante, Vera? Avante, bom, avante
Eu diria que a gente precisa reformular, né, para ser muito, digamos, comedido, reformular todo o sistema da organização econômica e social do país. Ou Mas seja, me perdoe, e assim, eu assim, estou na sexta-feira muito satisfeito e você ter aceitado. Você hoje é uma candidata ao TSE, ao ao a ao STF. Você, hoje, eu posso dizer que é avanço, por quê? Me permita essa indagação. bom, é interessante e eu te agradeço, não é, por pautar, né, esse tema. Por que que é um avanço? O Supremo Tribunal Federal jamais contou com a presença de uma mulher negra dentro do seu quadro, né, de sua magistratura. Então, a postulação mais do que legítima e até muito atrasada que hoje fazemos sobre a necessidade dessa representatividade, não para um fazer jurisdicional diferenciado, mas fazer sim um olhar diferenciado sobre as relações jurídicas que são postas ao crivo da nossa cúpula do sistema de justiça, do sistema judiciário brasileiro. Então, por óbvio que é um avanço a gente fazer esse debate, e para mim é uma honra muito grande estar inserida nesse debate a partir da indicação que a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, uma entidade que é uma grande trincheira na resistência democrática, na denúncia sempre das violações que constituíram, que marcaram, por exemplo, a Operação Lava Jato, uma operação destruidora do sistema democrático brasileiro, é, que corroeu o nosso sistema de justiça. Então, está inserida nesta pauta, nominalmente colocada pela ABJD, é para mim um coroamento de toda uma luta, não só como uma profissional do direito, mas igualmente como uma cidadã eternamente ativista em defesa da nossa democracia. O TSE, igualmente, só há cerca de um mês, e eu pude, né, com muita felicidade, viver o privilégio da posse da ministra substituta Edilene Lobo, e fui, digamos, precursora, porque no ano passado o Supremo Tribunal Federal havia me incluído na sua lista tríplice, de maneira legítima, e eu não teço nenhuma, não teço restrição, de maneira legítima. O então presidente da República observou, não é, os preceitos constitucionais, escolhendo uma outra pessoa, não por acaso um homem branco, não é, para compor o Tribunal Superior Eleitoral. Hoje, não é, com mais uma vaga de ocupação de jurista substituta, o Supremo Tribunal Federal fez uma lista apenas de mulheres. Somos, então, 3 mulheres a disputar, a concorrer a essa vaga. Eu prefiro falar em concorrer sem exatamente uma disputa, porque é um processo em que há um respeito tripartite, não é? Os demais nomes são todos absolutamente legítimos e próprios, mas, enfim, será uma grande vitória para a democracia brasileira se o presidente da República escolher o meu nome e me nomear para ser ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral. Vera, nós somos, assim, torcedores por você. Eu sou alguém que trabalho no no TSE, há muitos anos. Eu acho que, assim, sua perspectiva, sua visão, que não é a visão nossa, é a visão do Alter, a visão do outro, assim, é muito satisfatória. Agora deixa eu lhe perguntar uma coisa, do fundo do coração, assim, eu acho que sua candidatura não, me perdoe, sua posição, sua estabilização,
eu posso dizer, como é que eu vou chamar aquele pessoal que está lá na minha faculdade, aí eu sou o professor, me desculpe, da Faculdade de Direito do Recife, lá no Rincão, atendo ao pessoal do terceiro, quarto, quinto período. Você, como é que a gente vai refluir isso na sua posição ideológica? Como é que eu vou chegar para Vera Araújo e chamar para meu aluno e dizer: vem, tem um espaço para você? Olha, esse caminhar nunca foi fácil, né? Para uma mulher negra num país de tão arraigadamente patriarcal e que não abre mão de ser racista, de ser excludente, não há um dia de trilha fácil durante todos os dias, o dia inteiro, Valber. Eu não encontro nenhuma espécie de facilidade e desafio qualquer mulher negra que não viva assim. Eu costumo dizer que eu posso nem sair da minha casa. Se alguém subir pedindo um prato de comida, um pedaço de pão, eu for abrir a porta, ainda que eu esteja muito bem vestida, essa pessoa vai me perguntar pela dona da casa. Então, em função do lugar em que eu moro, o mero abrir de uma porta, ainda que seja para oferecer e dar um prato de comida, eu vou ser perguntada pela dona da casa, porque jamais vem uma mulher negra como dona da casa num espaço onde eu moro, na asa norte de Brasília, não é? Então, eh, eu não vendo ilusões, eu não ofereço ilusões, e eu não tenho o direito de dizer a nenhum jovem, a nenhuma jovem negro, negra, que o fato de me verem nesta posição significa que todos podem e chegarão. Eu não gosto desse discurso, eu não faço esse discurso. Eu acho que mostra sim, olha, se organizem, atuem coletivamente, que você reduz as dificuldades e você vai ter solidariamente forças para te alavancar, para te segurar, para te guarnecer, para te respaldar. Então, eu nunca penso num projeto individual, então aquela coisa de que se o presidente Lula, acolhendo a esse reclamo tão legítimo, né, de setores organizados da nossa sociedade, me indica, o Senado Federal me aceita e o presidente me nomeia, por exemplo, para o Supremo Tribunal Federal, eu vou dizer: mirem-se, você também pode aqui chegar? Eu não diria isso, eu não digo isso. Eu digo: mirem-se, organizem-se, juntos e juntas podemos chegar. Vera, olhe, eu estou extremamente até emocionado por essas suas palavras. Eu acho que, assim, a coletividade a gente tem que, obviamente, nos unir para conseguir objetivos. E, assim, vou citar Sartre, ah, ele é apenas um indivíduo nada mais. Você provou que você não é apenas uma pessoa. Assim, eu estou assim extremamente, como é que eu posso dizer, grato pelas suas exposições, porque assim não é uma pessoa apenas que vai ter um posto. Você tem, obviamente, um bloco hegemônico, Gramsci já falava isso, e assim eu fico muito interessante. Mas vamos lá, me desculpe ir ainda além. Você não acha que o Supremo é muito retrógrado nas questões econômicas? Será que nosso Supremo não é muito refratário nas questões? E veja, tivemos uma crise agora há 2 meses, ah, na questão do CAF. Será que a grande questão nossa não é econômica, Vera? Eu gostaria de escutar e olhe, e lhe digo que assim
você ganhou um fã, e esse fã sou eu. Nossa, eu estou comovida, encantada com essa reciprocidade de tratamento e posso te dizer que você também tem em mim uma grande admiradora e uma fã incondicional. Eu não tenho dúvida de que as relações econômicas são determinantes para a organização do Estado, para a organização da sociedade. Né. Então, assim, a minha formação política, inclusive, passa por essa compreensão. O Supremo Tribunal Federal, e eu concordo contigo, eh, ao aprovar, por exemplo, ao legitimar, por exemplo, uma reforma administrativa que precarizou tão fortemente as relações de trabalho em nosso país, mostra também o quê? Um pouco desse reflexo de que classes econômicas o Supremo representa, que classes sociais estão ali com assento. Então, e há estudos muito percussientes que mostram que, por exemplo, ministros garantistas nas questões, individuais, os direitos individuais, nas matérias penais, são ministros não garantistas da ordem protetiva social das relações de trabalho. Então, essa, digamos, dicotomia fala muito sobre quem compõe o Supremo Tribunal Federal. Né. Então, são homens e mulheres da mais alta qualidade jurídica, da mais alta respeitabilidade social, e assim, não há, na minha fala, nenhuma espécie de recriminação, de mácula a qualquer dos integrantes da nossa Corte, não é, maior de justiça. Agora, a gente não pode também escamotear quem a compõe, quais são as inferências que levam aqui o presidente da República ou a presidenta da República, como já tivemos, e que o Senado Federal acolha tais e quais nomes. Não é? Então, o lastro, não é, que cada uma carrega não se circunscreve ao peso acadêmico da formação jurídica, do notável saber jurídico, não é, como escreve nossa Constituição. Então, esta carga de vida é que uma mulher negra fará uma assentada muito diferente, sempre contida, atida ao que dispõe a nossa Constituição Federal. E nem sempre a gente vê o estado de bem-estar social gestado em nossa Carta Cidadã de 88 sendo protegido e resguardado, não é, pelo nosso Supremo Tribunal Federal. Me permita, essa mulher valente, essa mulher detentora de todos os apanágios que nós tivemos aqui, que o mundo jurídico, obviamente, chega e dá todas as salvaguardas a você. Eu lhe pergunto, nós não teríamos com você um avanço, fora tudo isso, na sua sensibilidade, na sua inteligência, você não iria dar, fora todo o seu background, mas não iria dar o seu posicionamento no STF? Não seria isso a coisa mais importante? Me perdoe, Vera Araújo. Olha, em qualquer espaço, eu vou sempre expressar a minha carga de vida, as minhas histórias de vida e, indiscutivelmente, o meu fazer político coletivo, que se iniciou na luta contra a ditadura militar, eu ainda estudante secundarista em Salvador, e
Então, aí depois vim para Brasília, eh, e aqui em Brasília eu fiz a minha formação, não é, jurídica, fiz a minha faculdade e vivi aqui todos, indistintamente, todos os movimentos democráticos de luta pela anistia, eleição direta, representação política do Distrito Federal, contra o golpe de 2000. No sentido francês citoyen, você é alguém que, assim, eu acho que todo a cidadania brasileira deveria lhe homenagear. Nossa, brigadíssima por essa Não, por essa estou sendo sincero, estou muito sincero. eh, mas realmente, assim, eu vivi a resistência contra a invasão da OABDF. E, naquela época, eu era uma jovem advogada, recém-formada, me iniciando na advocacia, mas não titubeei em qualquer momento para estar diante da sede da nossa Casa de Defesa das Nossas Prerrogativas e defendendo as prerrogativas da nossa instituição OAB. Então, eu jamais me furtei a estar presente com toda firmeza e determinação diante de qualquer afronta ao nosso Estado democrático de direito, não é, construído pela Carta de 88. Então, eh, está vinculada à defesa dessa carta é o meu mobile de vida. Então, é isso que eu postulo e em qualquer espaço que eu ocupe, quer no TSE, que é um tribunal pelo qual eu tenho, digamos assim, um carinho muito especial, porque eu vivi como advogada, Valber, a construção da democracia da capital da república. Então, como eu dizia, desde a representação política, e eu funcionei como advogada na primeira eleição do Distrito Federal, isso em 1986. Eu estava com 26 anos de idade, foi meu primeiro voto, porque a ditadura retirou, não é, o nosso direito de voto, e eu tinha vindo para cá antes, então eu nunca tinha votado, eu exercitei a cidadania, exercitando um aprendizado da matéria, com a matéria eleitoral. Eu tenho um profundo orgulho, me permita contar, que em 2001 o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal criou a concessão de comendas, não é? Que, enfim, é muito próprio, não é? Dos nossos tribunais, os mais diversos em todos os ramos. E o Tribunal do DF só fez a criação de concessão de comendas 2000, 2001. E, à época, eu fui laureada com uma comenda do TREDF. E é uma das homenagens que eu nutro um profundo orgulho, porque era muito o reconhecimento da contribuição, desse meu contributo à construção da democracia representativa, do exercício e da construção da própria justiça eleitoral do Distrito Federal, percebe? Então, assim, ter um assento no TSE será para mim uma coisa de um carinho muito próprio, não é, por toda essa trajetória. Mas a gente também está nesse processo de debate e de postulação em relação ao Supremo Tribunal Federal, até porque esta proposição veio da minha entidade jurídica democrática, que é a BJD. Eu vou mais além. Eu acho que sua postulação, e eu conheço, como eu trabalho muito no TSE, eu acho que a sua postulação e, assim, eu tenho, assim, alguns, como é que eu posso dizer, algumas, alevosias em relação às indicações. Você é uma indicação que seria, me permita chamar de você, que seria uma honra para o tribunal. Eu acho que, assim, os movimentos de esquerda se esquecem muito, nós somos muitos, assim, refratários à questão meritocrática. E você é uma indicação que não teria nenhum problema, assim, eu estaria, assim, muito benfazejo nessa sua indicação. Eu digo isso, assim, de forma muito clara, eu não me posiciono, mas, assim,
você não é porque você a sua história, é porque você é Vera Araújo, você é Vera Araújo. Então, assim, sem nenhum demérito, sem nada, eu acho que, assim, você é indicada, você é uma das melhores candidatas para isso, porque é Vera Araújo. Então, assim, eu acho que, independente de ser negra, a questão do identitarismo, eu acho que você é a candidata e eu acho que você é a Acho que você é o nosso ancoradouro de todo mundo, porque você é, obviamente, isso que você falou, alguém que chegou muito com muita dificuldade, que eu também cheguei, coitado, eu era de Campina Grande, sou de Campina Grande, e cheguei e fico muito satisfeito. Mas vamos, só para terminar, eu fiquei muito satisfeito. As suas posições são posições que nós temos que as pessoas negras começar, não, nós temos que concretizar essa nossa assunção da coisa pública. Mas eu lhe pergunto, será que nós temos um racismo estruturante? E se nós temos que fazer isso, a gente não tem que partir para arrefecer, para quebrar essa estrutura que nos oprime. Porque, assim, eu falo isso porque eu também sou nordestino. Todo mundo diz: "Ah, Bárbara, tu é nordestino, não sei o quê". Então, assim, meu avô é negro, com todo prazer do mundo. Será que a gente não teria que a voz nossa não seria estruturalismo econômico? Eu gostaria de lhe escutar, Vera. Olha, estamos convergindo e nessa reta final, essa sua colocação só mostra que efetivamente não temos nenhuma divergência quanto a isso. A questão que se coloca é como fazer isso? Como desmantelar a estrutura racista que o Estado brasileiro gestou, né? Quer dizer, é o Estado quem precisa fazer isso. Então, quando o Estado elabora e executa medidas de ação afirmativa e qualquer política de cotas é apenas uma forma, uma das formas de ação afirmativa, uma modalidade de uma política afirmativa, quando o Estado brasileiro faz isso, o faz como um gesto ainda muito tímido, não é? De desmonte da estrutura racista que sustenta as iniquidades sociais que a gente experimenta. Né? Então, assim, a minha disposição de luta permanente é para desmantelar por inteiro toda a estrutura de um Estado racista que se fez ao longo de todos esses anos para assim se perpetuar. E eu estou permanentemente contra a perpetuação desse Estado racista, dessas desigualdades que ofendem a dignidade humana e que comprometem a respeitabilidade de um país que se pretenda uma república como o Brasil se proclama, não é? A República Federativa do Brasil. Quer dizer, um país que elege a dignidade humana como um princípio fundante não pode continuar conestando com os níveis de racismo que o próprio Estado brasileiro opera. Então, a gente não diverge em nada. E é como a gente soma esforços para desmantelar um Estado racista como o que temos. É essa a questão. Olha, eu estou, assim, regozijando, assim, eu estou aqui com minha companheira e ela tá me olhando, assim, e, Vera, eu estou muito satisfeito, assim. Para nós do ICL, para nós do Caleidoscópio Jurídico, é assim, eu sou um fã seu, espero que o presidente tenha como é que eu posso dizer, a sobriedade de indicar. Para nós,
eu fico assim, eu estou extasiado, assim, eu não esperava essa interlocução com você. Para mim e para o ICL, para o Caleidoscópio Jurídico, é assim, a Flávia disse: "Ó, Vera, você vai se apaixonar". E eu porque assim, quando nós temos 50 anos, Vera, se apaixonar já é difícil, mas com você eu posso dizer que me apaixonei. Assim, estou muito satisfeito e vou passar a palavra a você, para você despedir da nossa plateia e dizer assim: eu acho que o racismo estruturante nós temos que, assim, combater. Isso indubitavelmente. A palavra a você. A você, nossa diva, inclusive. Val, eu estou muito encantada, extremamente agradecida ao ICL por, através do caleidoscópio jurídico e com a tua generosidade para essa, né, essa tarde de sexta-feira, fazer comigo esse diálogo tão acolhedor, tão parceiro, por esse encontro de um ideário de justiça, de uma distribuição de renda que seja compatível com os ditames da nossa Constituição Federal. E, naturalmente, eu estou muito esperançosa de, assim como você, de que nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenha a sobriedade, para repetir teu termo, de me escolher. Olha, nós somos eu conheço as 2 candidatas, eu advogo muito no TSE, mas olha, quero deixar um coração, assim, muito fraterno a você. Um beijo Beijo, profundo. muito obrigada.